Segunda parte do consultório desta sexta-feira, o último desta semana. Antes de nos despedirmos para fim de semana, vamos falar agora sobre uveíte, inflamação nos olhos, e vamos também ter a oportunidade, a seguir ao próximo intervalo, de tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de oftalmologia. Continua a ligar, 225-083-204. Caso não possa entrar em direto connosco, não deixe de deixar a sua dúvida, mas por escrito em consultório@portocanal.pt. Se quiser deixar algum comentário também, alguma sugestão de tema, estamos atentos à nossa caixa de e-mail. Cumprimentar a nossa segunda convidada desta tarde, a doutora Maria João Furtado, oftalmologista. Falamos sobre o uveíte. O uveíte é exatamente o quê? Sendo que é um distúrbio oftalmológico, mas vamos começar então por saber o que é, porque se calhar até sabemos, mas não utilizamos bem o nome. Muito boa tarde. Então, uma uveíte é uma doença oftalmológica em que há uma inflamação intraocular, portanto, há estruturas internas do olho que estão envolvidas, podem ser mais ou menos estruturas, e é uma causa relativamente frequente de olho vermelho e que é importante distinguir de situações que têm uma gravidade menor, como a conjuntivite, que é uma situação muito mais comum e com que nos deparamos, de facto, no nosso dia-a-dia com mais frequência. E as uveítes, por definição, atingem estruturas internas no olho, enquanto que outras causas mais comuns do olho vermelho vão atingir estruturas da superfície do olho. Portanto, estamos a falar de algo um bocadinho mais complicado, não é? Exatamente, com uma gravidade já potencial maior e que implica alguma atenção acrescida por parte do doente, o saber reconhecer alguns sinais e sintomas que são importantes, o evitar a automedicação pensando que é uma situação mais banal e, portanto, o recorrer aos cuidados de saúde, ser visto por um oftalmologista e tratado adequadamente, de uma forma dirigida. Que sinais e sintomas serão esses? É importante nós, quando temos um olho vermelho, darmos atenção a esse sinal, e eu até trouxe umas imagens que se calhar era interessante até mostrarmos, porque temos de facto diferentes tipos de olho vermelho. Às vezes... Quando falamos de olho vermelho, doutora Maria João, estamos a falar de uma parte do olho, o olho inteiro, normalmente é em alguma zona do olho. Quando falamos de olho vermelho é o que nós vemos, portanto é um sinal externo. Nós olhamos para o olho e geralmente o que verificamos é que a parte branca do olho está avermelhada, que pode estar vermelha de uma forma mais ou menos densa, e nós oftalmologistas e os próprios doentes, as pessoas que têm o olho vermelho, também podem perceber o que é que está por trás desse olho vermelho com algumas pequenas dicas. Portanto, isto quer dizer, este sinal é muito visível, não é? É um sinal. Não há ninguém visível. Que tenha uma mancha deste género que não vá ver o que é, não é? Em princípio. Sim, às vezes. Visualmente é impactante, não é? Sim. Sim, e as pessoas geralmente recorrem aos cuidados de saúde e procuram esclarecer o que se passa. Grande parte das pessoas muitas vezes acha que é uma conjuntivite, e eu acho que isso que é importante perceber é que a diferença. Além das conjuntivites há outras situações que de facto têm maior gravidade e que devem ser orientadas de forma adequada. E temos uma outra imagem também, não é? Mas portanto esta diferença entre a conjuntivite e a uveíte é importante, não é? Perguntava-lhe se aquela mancha aparece logo, desde logo, assim tão exponencial, ou pode ser mais pequenina, ou pode aparecer pequena e ir aumentando gradualmente. Neste slide que eu trouxe, nós vemos ali na segunda imagem de cima uma situação em que geralmente há um olho vermelho, mas que é muitas vezes mais localizado e que é tipicamente uma hemorragia conjuntival, em que o doente de facto não se queixa de mais nada, às vezes nem se apercebe que aconteceu alguma coisa e são as outras pessoas que notam que há ali uma mancha vermelha e de facto muitas vezes tem um aspecto um bocadinho assustador. Nessa altura os doentes vão muitas vezes ao oftalmologista e, de facto, muitas vezes nós não descobrimos bem a causa que levou àquilo. Sabemos que, às vezes, a tensão arterial descontrolada pode levar realmente a este tipo de hemorragia, de olho vermelho.
pequenos traumatismos, o olho mais seco, mas geralmente são situações benignas e que vão passar espontaneamente. E a conjuntivite é um vírus ou não? A conjuntivite pode ser vírica, pode ser bacteriana, pode ser alérgica, portanto também há diferentes causas para a conjuntivite, mas tipicamente a conjuntivite é uma doença da superfície ocular e que muitas vezes dá prurido, dá alguma ardência, o doente às vezes tem secreções que podem ser mais ou menos purulentas e geralmente a visão mantém-se, não há uma dor forte, não há uma grande intolerância à luz e é aqui que vamos distinguir a conjuntivite da uveíte em termos de sintomatologia. Então, para além daquilo que é visual, como é que as pessoas podem identificar que alguma coisa não está bem relativamente à uveíte? Na uveíte, geralmente o que acontece, há um início do olho vermelho que geralmente tem tendência a progredir, não passa espontaneamente e vai agravando. O olho geralmente aparece difusamente vermelho, mas muitas vezes somos capazes de notar que junto à parte escura do olho, portanto na zona em que vemos a cor dos nossos olhos, há ali um reforço do vermelho. Portanto, há ali uma zona de inflamação um bocadinho maior. E geralmente o doente não tem secreções, mas muitas vezes chora, tem o olho constantemente a chorar, com uma intolerância à luz grande, dor e algumas vezes perda de visão, o que também significa que já há ali uma cronicidade um bocadinho maior. Muito bem, portanto, estas são as grandes diferenças entre uma coisa e outra. Sendo que visualmente também a conjuntivite não é tão marcada, ou não? Pode ser, ou pode haver conjuntivites mais marcadas? Sim, pode ser. A conjuntivite às vezes também dá quadros muito exuberantes e esses quadros exuberantes geralmente também são acompanhados de edema palpebral. As pálpebras ficam inchadas, vermelhas, também com secreções e isso já não é tão comum na uveíte. Portanto, nessa altura, quando de facto vemos que o olho está vermelho, é importante ser visto e, de facto, o que nós vamos perceber na uveíte, ao avaliar os nossos doentes, é que há um processo inflamatório intraocular e, e o olho é uma estrutura globular, portanto, que tem uma cavidade interna e está dividida em grosso modo, três partes. Uma parte mais anterior, que está à frente da íris, que é o tecido que nos dá a cor aos olhos, uma parte intermédia, que está imediatamente atrás da íris, e uma parte posterior, onde temos a retina, o nervo óptico, que são as estruturas nobres que nos vão permitir manter a acuidade visual. E as uveítes podem atingir o ponto de partida é a íris, é o corpo ciliar, que é uma estrutura atrás da íris, e a coroide. E a partir daqui o processo inflamatório, como são estruturas muito vascularizadas, pode se estender a todo o olho e aí ter consequências graves em termos de visão no futuro. Ainda dentro dos sintomas, pode a uveíte, à semelhança de uma conjuntivite, provocar comichão? Aquela sensação não é um sintoma habitual nas uveítes. Não é, portanto também é um sintoma diferenciador. Sim, mas ajuda-nos, sim, ajuda o doente também a perceber. Vocês, os especialistas, facilmente conseguem diagnosticar uma uveíte? Para vocês é fácil? Numa fase muito inicial pode não ser tão fácil, porque estamos a falar de observar o doente nos nossos microscópios, na nossa lâmpada de fenda, e vamos procurar sinais numa fase inicial leves. Mas geralmente quando o doente recorre à urgência e já tem o olho vermelho, já conseguimos encontrar com segurança os sinais de inflamação intraocular que fazem o diagnóstico, sim. Muito bem, portanto, depois do diagnóstico feito, o que é que se pode fazer por estes doentes? Depois de termos um diagnóstico estabelecido, vamos tratar os doentes consoante estamos perante uma uveíte anterior, que atinge, portanto, as estruturas mais da parte da frente do olho, ou uma uveíte intermédia ou posterior que atinge as estruturas mais posteriores. Portanto, as uveítes anteriores geralmente tratam-se com gotas, geralmente gotas de cortisona, implica usar, portanto, a cortisona é um conjunto, um grupo de medicamentos que de facto tem uma utilidade fundamental no tratamento das uveítes e preferencialmente é usada a terapêutica tópica, portanto, em gotas para as uveítes anteriores.
dores. E isto nas situações, por exemplo, iniciais, em que há um primeiro episódio ou um segundo episódio em que o primeiro já foi há muito tempo, nós escolhemos sempre a terapêutica tópica. Quando vemos que são situações, por exemplo, recorrentes, crónicas ou que atingem todas as estruturas do olho, então aí vamos ter que pensar em, além da terapêutica tópica, em gotas, vamos utilizar outro tipo de fármacos, geralmente por via oral, e que passa muitas vezes por utilizar a cortisona, mas em situações mais crónicas e que ameaçam a visão, vamos ter que escolher fármacos que no fundo vão nos dar o efeito anti-inflamatório da cortisona, mas com menos efeitos laterais, porque de facto a cortisona, sobretudo se usada muitas vezes e a longo prazo, traz efeitos indesejáveis que todos conhecemos, nomeadamente o aumento de peso, a osteoporose, as alterações do humor, alterações ao nível do sangue, do perfil lipídico e, portanto, são fármacos que não podem ser usados a médio e longo prazo e, portanto, temos que arranjar alternativas para controlar a doença. Agora, eu perguntava-lhe quanto tempo é que demora a controlar uma uveíte, sendo que acredito que dependerá muito dos casos, não é? Sim, depende muito mas dos mais casos. ou menos. Isto também é importante percebermos que uma uveíte é uma entidade patológica, mas que por trás de uma uveíte podem estar 60 doenças diferentes. Portanto, nós quando temos uma uveíte podemos estar a lidar com coisas muitíssimo distintas e podemos ter, por exemplo, uma causa infecciosa para a uveíte, podemos ter uma causa autoimune, como, por exemplo, temos as doenças autoimunes que são, por exemplo, a artrite reumatoide, a sarcoidose, doenças que, no fundo, atingem outros órgãos do organismo e vão atingir também o olho. E depois temos uveítes que são induzidas por fármacos, por medicamentos e outras que são isoladas, oculares, e algumas das uveítes nunca chegam a ter uma causa definida. E, portanto, nós o que fazemos geralmente e aquilo que está recomendado é quando temos um episódio inicial de uveíte e não há nenhuma doença, estamos perante um doente saudável, não fazemos nenhuma investigação, tentamos tratar e vemos a resposta ao tratamento. Se responde bem ao tratamento, e isto sobretudo para as uveítes anteriores, que são, digamos assim, as mais inofensivas. Se respondem bem ao tratamento, se não recorrem, ficamos por ali, tratamos e vamos vigiando. Mas é algo que não se pode dizer que se curou a uveíte? Nós podemos dizer que as manifestações inflamatórias intraoculares podem regredir e desaparecer completamente e não voltar, mas há sempre um risco de recorrência e, portanto, é importante informar os doentes que, mediante a recorrência dos sintomas... São pacientes que devem estar depois, mesmo que curem... devem estar alertados. Devem estar sempre alerta, sim, não é? Sim. E com visitas regulares? Com visitas regulares e, sobretudo, na presença dos sintomas em início e evitar sempre a automedicação, porque às vezes o doente sabe que se fizer umas gotinhas específicas até vai melhorar, mas depois nós nunca temos a certeza se de facto houve uma recidiva da uveíte ou se até foi uma conjuntivite ou um olho seco, portanto uma situação mais inofensiva. Portanto, às vezes aquilo que pode parecer algo mais inofensivo pode esconder aqui as situações mais complicadas. A verdade é que está descrito que o olho vermelho é uma das causas mais frequentes ditas aos serviços de urgência no que diz respeito à oftalmologia. É verdade. Não é? Portanto, as pessoas se veem o olho vermelho normalmente assustam-se, não é? Portanto, não é necessariamente mau, pelo contrário, não é? Não. Pior seria se não fossem. É verdade. Agora temos, por exemplo, situações crónicas de olho vermelho e uma muito frequente são as situações de olho seco que vão aparecendo, por exemplo, nos portadores de lentes de contacto e ao longo e com a idade é mais frequente, a prevalência de olho seco aumenta com a idade e, portanto, geralmente até os doentes já reconhecem isso e não é ao primeiro sinal que se dirigem à urgência. Já agora, porque é que o olho seco pode dar então estes derrames?
O olho O olho seco. ficar vermelho por estar Então, seco. nós temos a lágrima e há dois componentes que podem levar ao olho seco, que é um déficit na produção, por um lado, ou então o aumento da evaporação. E, portanto, o que acontece é que a superfície ocular fica, de facto, mais seca e depois há ali o atrito com as pálpebras e toda uma exposição ao ambiente que, no fundo, vai levar a que a superfície do olho esteja mais vulnerável. E, ao ficar mais vulnerável, mais seca, há um processo inflamatório que surge, mas que é um processo inflamatório superficial e que vai dar então, vai levar a uma congestão que dá o aspecto de olho vermelho. Muito bem, portanto assim também fica aqui explicado. Portanto, da sua experiência, confirma-se que de facto as pessoas, quando têm um destes sintomas, nomeadamente o aparecimento do olho mais avermelhado, que de facto recorrem à especialidade, sim, não é? Sim, e às vezes mesmo não havendo sintomas, a pessoa fica preocupada e de facto procura ser observada. No limite, se a pessoa tiver uma uveíte, não for devidamente diagnosticada e tratada, o que é que de pior pode acontecer? O risco, de facto, de uma uveíte, ao contrário, por exemplo, de uma conjuntivite, é a perda de visão. E, de facto, naquelas uveites que são recorrentes, que são crónicas e nas que atingem, sobretudo, a parte posterior do olho, há um risco real de cegueira. Aliás, as uveites são a quarta causa de cegueira nos países desenvolvidos, sobretudo na população ativa. Isto é um aspecto importante, é que vão atingir pessoas entre os 20 e os 60 anos predominantemente. Ou seja, pessoas produtivas, pessoas obviamente, que... Não é que haja pessoas que não precisem da visão, como é óbvio, claro, mas obviamente precisa. Que nessa faixa etária é fundamental. Tem um impacto muito grande em termos profissionais e também em termos da qualidade de vida da pessoa, mas também há uveites que atingem pessoas com mais de 60 anos, obviamente, e há uveites também que atingem crianças, e isso também é importante. E há uma porque elas se queixam menos, não é? Queixam-se menos, e há uma doença particularmente, que é a artrite idiopática juvenil, em que as crianças têm há uma grande incidência e prevalência de uveíte nas crianças e, tipicamente, uma uveíte que não dá sintomas, em que o olho está branco e, portanto, também é importante, mas felizmente os pediatras estão também muito consciencializados desta situação e, portanto, são crianças que precisam de uma vigilância oftalmológica acrescida. Portanto, lá está, quando se fala aqui de rastreios nas crianças, da importância das pessoas também, de vez em quando, lá se lembrarem de, mesmo sem sintomas graves ou incomodativos, irem à especialidade, à oftalmologia, é sempre importante, porque tudo isto fica descartado, não é? É importante, fica descartado. À partida, com uma observação adequada, fica descartada a existência de uma uveíte, sim. E estes exames todos que são feitos para diagnóstico não são dolorosos? Não, não são dolorosos. Não. Temos uma luz forte, que é essencial para a observação do olho, mas de uma maneira geral não fazemos nada invasivo, nada, não. Muito bem, da sua experiência também, qual é, que percentagem de uveites é que existe? Ou seja, quais é que são mais superficiais? Existem mais daquelas mais facilmente tratáveis? Existem. Na pasta anterior ou... Sim, as uveites anteriores são sem dúvida as mais frequentes. Ainda bem. Ainda bem. E uma grande parte das uveites anteriores são idiopáticas, ou seja, nós não sabemos qual é a causa. E tratamos, a maioria das uveites anteriores também responde bem ao tratamento tópico. Agora, o que nós temos que ter é alguma atenção, porque a uveite por si tem riscos para o olho, mas por outro lado o tratamento também tem alguns riscos e, portanto, tudo isto tem que ser muito gerido. Exatamente. Quando nós usamos gotas de cortisona, vamos aumentar o risco de provocar uma subida da tensão ocular do doente, e isso tem que ser muito bem monitorizado, porque nós não sabemos a que doentes é que isto vai acontecer e, portanto, temos que vigiar de perto, porque se a tensão ocular sobe, o risco de uma doença também bem conhecida, que é o glaucoma, também existe. E, por outro lado, quer a uveíte, quer a utilização de cortisona,
vai aumentar a formação de catarata. Portanto, muitas vezes os doentes com uveites são doentes que aparecem com cataratas mais cedo do que é habitual. E geralmente são cataratas mais evoluídas, mais até difíceis em termos de acesso na intervenção cirúrgica. Pronto, são algumas questões que de facto é importante termos consciência nestas situações. Por último, existe algum grupo de pessoas mais afeto a este tipo de situação que possa mais facilmente desenvolver esta patologia? Qualquer pessoa pode ter, mas nós sabemos que de facto há alguns doentes de risco, nomeadamente as pessoas que têm patologia autoimune, como eu já disse, por exemplo, o lúpus, a sarcoidose, a doença de Behçet, são doenças relativamente raras, mas que é evidente que nós no meio hospitalar acabamos por ver muito. Por exemplo, as doenças que também conhecemos bem, como a espondilite anquilosante, são doenças que estão claramente associadas a um risco maior. E por outro lado, também há outras doenças, como as doenças infecciosas, como por exemplo a sífilis, o herpes. Nós muitas vezes temos lesões herpéticas no lábio e também é importante termos consciência que o herpes pode de facto dar lesões oculares graves, entre as quais as uveites. E é uma causa bastante frequente do uveite. Sendo portanto, que o herpes é um vírus que muita gente tem. Portanto... A prevalência da infecção na população é altíssima, quase sempre é adquirida na infância, muitas vezes nos infantários, e portanto nós ficamos com o vírus para a nossa vida. Nas alturas em que estamos com a nossa imunidade um bocadinho mais em baixo, pode haver ali manifestações da infecção e, portanto, isso é extremamente importante. Outra doença também importante, sim, e que nos dá manifestações de uveites com bastante frequência é a tuberculose. São, portanto, alguns aspectos que nós pensamos no olho quase como um compartimento à parte, como um órgão à parte, mas não, o olho está ligado a todos os outros órgãos e, como tal, pode, de facto, ter algumas doenças que também atingem. E não é necessariamente por um contágio de mexermos no olho e noutros sítios? Muitas vezes pode ser... Relativamente ao uveite, pode ser só... Exato. No caso da uveite, temos muitas vezes o vírus e depois há a parte sanguínea que entra no olho, portanto o sangue circula por todo o organismo e vai também para o olho e leva para lá o micro-organismo, não é? Muito bem. Nós vamos continuar com a doutora Maria João Furtado na terceira parte do consultório. Vamos fazer um pequeno intervalo. A seguir respondemos às suas dúvidas. Até já.